O lado sombrio de um assassino perfeito. O nome Zoldyck carrega um peso imensurável no mundo de Hunter x Hunter. Uma família de assassinos temidos por reis, mafiosos e até pelos perigosos usuários de Nen. E no topo desse império de sangue e silêncio está Silva Zoldyck, o homem que carrega a herança de uma linhagem onde a fraqueza não é tolerada e o destino não é uma escolha, mas uma maldição. Diferente dos vilões ou anti-heróis, Silva não é movido por vingança ou algum tipo de ambição. Seu único propósito é garantir que a tradição continue, que seus filhos se tornem assassinos perfeitos e que a linhagem do Zoldyck nunca caia em decadência. Mas no meio dessa frieza implacável existe um detalhe que poucos sabem, ou eu particularmente teorizo. Silva é um homem que carrega cicatrizes invisíveis. Pode parecer que não, mas eu acredito que sim. A sua relação com Killua pode parecer permissiva em alguns momentos, mas no fundo ele sabe que criou um filho que talvez nunca aceite a sua verdadeira natureza. Em cada teste, cada batalha, cada palavra dita e também não dita, há uma lição meio que oculta: sobreviva, seja o mais forte, simplesmente seja esquecido. Mas se a força é a única coisa que importa, por que Silva não forçou Killua a seguir o caminho de Lume? A resposta, para mim, pode estar em algo que o próprio Silva teme admitir: a possibilidade de que Killua, na verdade, seja apenas diferente, que talvez ele seja a única chance de quebrar um ciclo milenar de sangue. Para mim, isso fica mais evidente quando analisamos sua luta contra Kuroro Lucifer. Diferente do que muitos pensam, Silva não atacou o líder da trupe apenas por dinheiro. O duelo revelou algo mais profundo, uma guerra de filosofias. Kuroro, aparentemente um homem sem raízes, sem passado e muito menos sem destino, enquanto Silva é um prisioneiro de sua própria linhagem. Um assassino tão impetuoso como seu pai. Ele é estratégico, ele é calculista, sempre avalia os riscos antes de agir, e isso levanta uma questão intrigante. Se ele realmente quisesse, poderia ter matado Kuroro? Afinal de contas, ele não estava sozinho. Seu pai lutava ao seu lado, um assassino que viveu o suficiente para conhecer os segredos mais profundos do Nen. Então por que deixar Kuroro escapar? Para mim, a resposta tem algo que poucas pessoas percebem. Silva não luta sem um propósito claro. Ele não tem um desejo sádico por batalhas igual o Hisoka, muito menos fanatismo por algum código de honra. Para Silva, um assassinato é um trabalho, mas também um jogo de poder. E é aqui que entra um dos aspectos mais enigmáticos de sua personalidade. Silva, ele não teme a morte, mas também ele não busca. Um grande exemplo disso é o próprio Hisoka. Ele não teme, mas parece que ele está sempre buscando uma maneira de morrer ou alguém para matá-lo. Ele não é um homem guiado por impulsos, mas sim por sua lógica fria e meticulosa. Pelo menos é isso que a gente percebe. E isso o diferencia de grande parte dos assassinos da série. Ele nunca age sem um motivo estratégico e também nunca executa um alvo sem que isso lhe traga algum benefício real. Mas até aí é apenas o modus operandi de Silva, ou ele está apenas seguindo a cartilha do Zoldyck? E é justamente essa mentalidade que torna sua relação com Killua, para mim, tão complexa. Porque, no fundo, Silva sabe que um dia seu filho terá que fazer uma escolha definitiva: retornar e assumir seu lugar na família, ou continuar desafiando seu destino. Mas talvez, apenas talvez, Silva já saiba a resposta. Ao longo de sua vida, ele se dedicou à perpetuação de um legado do Zoldyck. Ele nunca questionou a violência nem o destino cruel que seu nome trazia. Não existia opção para ele, e a própria ausência de uma escolha clara é refletida no fato de que nada se sabe sobre o Zeno ter outros filhos além dele. Silva aparentemente é o único filho de Zeno, e com isso ele foi moldado para seguir o seu sucessor, e o peso do legado do seu pai se impôs com a mesma força que a sombra de suas assassinas decisões. E esse é um ponto muito interessante, porque talvez o Silva não tenha tido a opção como o próprio Killua teve. O Killua tem uma série de irmãos que podem acabar sucedendo o trono do seu pai, diferente de Silva, que na verdade a gente não sabe se teve
outros irmãos, ou se algum deles morreram, ou se esses irmãos tiveram outras famílias que na teoria também seriam os Zoldycks. No entanto, em algum canto profundo da sua alma, Silva desejasse algo mais, além de ser o líder dos Zoldycks. Por isso talvez ele tenha tantos filhos, mas não por vaidade ou por prazer. Talvez cada um dos filhos foi apenas uma tentativa silenciosa de oferecer a cada um deles a chance de escapar. Talvez ele sabia que ao menos um precisaria ser o que ele não pôde ser, aquele que não fosse condenado a viver como um assassino, e foi aí, ao ver Killua escolher sua própria liberdade, Silva viu não apenas uma rebeldia de um filho, mas talvez a realização de seu próprio desejo interno. Agora, Silva se vê diante de uma verdade inigualável. Sua vida foi guiada por um caminho sem alternativa, mas Killua conseguiu aquilo que ele não ousou desejar: a liberdade de decidir seu próprio destino. Silva pode ter falhado em romper o ciclo de sua família, mas talvez o seu filho quem finalmente o quebrará. Mas isso é só uma teoria. Eu queria que você fosse nos comentários falar o que você acha do Silva e o que você pensa dele com a relação com o Killua e dele não ter a mesma relação com os outros filhos. Será que o Killua é o preferido dele? Deixe nos comentários. Mas antes, não se esquece de você clicar no link que vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, que tem umas camisetas muito tops com preço muito mais top ainda. Mas para isso você precisa clicar lá e dar uma conferida. Valeu? E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo. Um grande abraço e até a próxima.